Olá, meu nome é Denise Guichard Freire, sou economista formada pela FRJ, trabalho há mais de 20 anos no IBGE como economista e concluí esse ano meu doutorado aqui na FRJ no curso de pós-graduação em economia com uma tese sobre os jovens na ENEM. Essa aula é para contribuir na discussão sobre desigualdade e pobreza relacionada ao tema dos jovens na ENEM. Essa aula tem vários objetivos, né? Em primeiro lugar, vamos conceituar, né, o que se chama realmente de jovens na ENEM, né? Eu vou mostrar um panorama internacional desses jovens para a gente poder situar de que forma os jovens na ENEM brasileiros se encontram em relação a outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no mundo, para a gente ter noção, né, em que grau que se encontra o problema no Brasil. Eu vou também fazer uma comparação da taxa de jovens na ENEM no Brasil em relação aos jovens em outras situações de atividade e frequência escolar. Um outro objetivo vai ser justamente relacionar a condição na ENEM com a pobreza e a desigualdade de renda. E no final eu vou mostrar os determinantes principais para o jovem estar na condição na ENEM. Conceito de jovens na ENEM, né? O que são os jovens na ENEM? Os jovens na ENEM são aqueles que nem trabalham e nem estudam simultaneamente, ou seja, estão ao mesmo tempo fora do sistema formal de ensino e do mercado de trabalho. Esses jovens, eles podem ser agregados em dois subgrupos, né? Você tem dentro desse conjunto os jovens que são inativos, que são os jovens que não trabalham, não estudam e nem procuram emprego. E você tem um outro grupo de jovens desocupados, que esse grupo está à procura de emprego, né? Eu utilizei esse conceito, que é o conceito que é adotado internacionalmente por diversos órgãos, né? A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, utiliza esse conceito, que agrega desocupados e inativos, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, também utiliza nos seus estudos, e também o Banco Mundial. O que ocorre é que existe assim, uma diferença em termos de faixa etária do que você considera como jovem, né? Os estudos da OCDE normalmente utilizam como jovens as pessoas entre 15 e 29 anos. Os estudos do Banco Mundial normalmente utilizam de 15 a 24 anos, né? Então, para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma coerente, né, que pudesse ao mesmo tempo fazer a comparabilidade internacional, a gente adotou o conceito de jovem de 15 a 29 anos. Além disso, ainda tem mais um motivo que reforça essa faixa etária. O Estatuto da Juventude no Brasil também adota essa faixa. Então, reforça a necessidade de se olhar o jovem em toda essa extensão etária, né, e não ficar restrito a uma faixa menor. Agora eu vou apresentar um panorama internacional, né? Esse panorama ele é feito basicamente por dados do Banco Mundial. Então, por isso eu precisei usar a faixa etária de 15 a 24 anos. Né? Então, esse estudo do Banco Mundial abrange todos os países do mundo. Então, ele é importante para fazer essa primeira apresentação, né? Os jovens na ENEM estão presentes em todo o mundo, né? O Banco Mundial estima que em 2010 eram 260 milhões de jovens entre 15 e 24 anos, né? O que representava uma taxa global de 22,4%. Ou seja, é um fenômeno global que atinge os jovens de diferentes regiões mundiais, mas de forma desigual, né? Quer dizer, de acordo com o nível de desenvolvimento econômico. Então, a taxa de jovem ENEM vai oscilar de 30% em regiões como Oriente Médio, Norte da África e Sudeste Asiático, né? Aí cai para 20% aqui na América Latina, na África Subsaariana, na Europa e Ásia Central.
No leste asiático e no Pacífico, ela cai para 15%. Já nos países de alta renda, ela estava em 10% em 2010. Quer dizer, o nível varia bastante, né? O estudo da OCDE, Education at a Glance, mostra essa taxa de jovens neném desagrupada justamente entre os jovens desocupados e os jovens inativos. Esse estudo é importante porque com ele a gente consegue observar que no caso brasileiro a taxa de inatividade é muito elevada, né? A gente tem uma taxa alta de jovem neném, em 2015 eram 22,5%, né? Era uma das taxas mais altas nesse estudo da OCDE, né? Estava em quinto lugar nesse gráfico, né? Atrás da Turquia, Itália, Grécia e Espanha, né? À frente de países como México, Colômbia, Chile, né? E assim, essa taxa de 22,5% no Brasil, a gente observa que 14,4 pontos percentuais refere-se a jovens inativos e 8,1 de jovens desocupados. Quando a gente olha os dados, por exemplo, da Grécia, da Espanha e até de Portugal, a proporção de jovens desocupados, que é o que está na faixa, né, na coluna, desculpa, em azul, a proporção de jovens desocupados é bem superior do que jovens inativos entre os jovens neném, né? Então existe uma diferenciação de acordo com o país e a situação econômica que ele passa, né? Mas essa taxa de jovens inativos no Brasil é elevada, ela tem persistido como elevada, né? Enquanto que na média dos países europeus e dentre os países englobados pela OCDE, né, você tem praticamente metade nativo e metade desocupados, né? Continuando esse panorama internacional, né, a parcela de jovens neném nativo no Brasil de 70% é elevada em relação aos países parceiros da OCDE, que é de 50%, só reforçando. E por que isso acontece, né? No caso brasileiro, a gente tem a necessidade econômica, no caso dos homens, e as obrigações domésticas e familiares, no caso das mulheres, que justificariam essa alta taxa de jovens neném no Brasil, né? Porque os jovens abandonam precocemente os estudos e, ao mesmo tempo, possuem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O problema da evasão escolar dos jovens no Brasil é bem sério, né? Um estudo recente, também da OCDE, mostrou que 50% só dos jovens brasileiros se formam no ensino médio no tempo adequado, né? E 57% vão se formar depois de 2 anos, né? A taxa de evasão chega a 41% no Brasil, né? Enquanto que na média dos países que eles selecionaram, que você engloba tanto os países desenvolvidos como países em desenvolvimento, essa média é de 21%. Então, no caso do Brasil, é quase o dobro a taxa de evasão, né? E esses jovens, né, com baixo nível de escolaridade também apresentam mais dificuldade depois de se inserir no mercado de trabalho. Em termos de renda, né, esse gráfico vai ajudar a olhar o dado do jovem neném, né, em 2004 e 2015, comparando o jovem neném com os jovens em outras situações de atividade e frequência escolar. Então, esse gráfico, você tem os jovens que somente estudam, os que estudam e trabalham, os que somente trabalham e os jovens neném. Desmembrados por faixa de renda domiciliar, né? Então, a faixa laranja são os jovens que têm até 1/4 do salário mínimo de renda domiciliar. A faixa azul é de mais de 1/4 a meio salário mínimo. Em vermelho, mais de meio a 1 salário mínimo.
amarelo de 1 a 2 salários mínimos e azul claro mais de 2 salários mínimos, né? A gente observa assim que em 2004 a taxa de jovens neném já era, né, mais de praticamente 4 vezes maior entre os jovens com até 1/4 de renda domiciliar do que dos jovens com mais de 2 domicílios. Então a diferença entre os jovens mais pobres e mais ricos já era quase 4 vezes, né? Quando a gente olha o dado de 2015, a gente observa que a situação do jovem neném se agravou, né? Então a taxa do jovem neném, que já era mais em torno de 30% em 2004, para quem tinha rendimento domiciliar até 1/4 do salário mínimo, quando chega em 2015, vai a 40,6% para esses jovens com até 1/4 de salário mínimo, né? Que representa uma taxa 5 vezes superior à do jovem do domicílio com mais de 2 salários mínimos. Você vê claramente uma relação inversa entre o rendimento domiciliar e a taxa de jovem neném, né? E essa diferença se agravou quando se olha entre 2004 e 2015, né? Quando nas outras situações de atividade e frequência escolar, você não observa uma diferença tão grande, você não observa uma relação indireta tão grande, né? Os jovens que somente estudam, você observa que as taxas até melhoraram em todos os níveis de renda entre os 2 anos, né? São justamente os jovens também mais jovens, de 15 a 17 anos, mas eles melhoraram, né? Mas a condição do jovem neném, ela se agravou ao longo desse tempo e se agravou entre os jovens mais pobres. Sim. Esse novo gráfico mostra a razão entre a taxa dos jovens neném entre os domicílios mais pobres e os mais ricos, segundo faixa etária, né? Você observa que entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, né, houve um aumento da razão entre a taxa dos jovens mais pobres e os jovens mais ricos, né? Ela era de 3,68 em 2004 e passou a 5 vezes em 2015, né? Mas quando se olha em termos de faixa etária, né, se desagrega essa informação, vê que a razão entre os jovens mais novos, né, de 15 a 17 anos, a razão até diminuiu. Quer dizer, o fator renda não se mostrou tão importante na taxa neném entre os jovens de 15 a 17 anos. Eles conseguiram se inserir no sistema de ensino, né? Eles conseguiram se realocar. Então a taxa de jovens neném entre 15 e 17 anos, em relação entre os mais pobres e os mais ricos, ela até se reduziu entre 2004 e 2015. Né? Mas quando se observa os jovens de 15 a 24 anos, e principalmente os de 25 a 29 anos, essa taxa cresceu paulatinamente ao longo desse período, né? A situação mais grave é de 25 a 29 anos, que era de 4 vezes maior em 2004 e aumentou todo o período e chegou a 2015 em 7 vezes maior. Então, os jovens dos domicílios mais pobres em 2015 tinham uma taxa de jovem neném 7 vezes superior à dos domicílios mais ricos entre os jovens de 25 a 29 anos. Existe uma diferença importante por sexo, quando olhamos as taxas de jovens neném, né? Ela gira em torno de 20%, né, entre 2004 e 2014, mas a taxa de jovens neném entre as mulheres foi em torno de 27% a 28%. E a taxa dos homens era em torno de 10% a 11%. Né? A taxa de jovem neném entre as mulheres tem se mantido em relativa estabilidade, né? Enquanto que a taxa de jovens neném, homens, tem crescido paulatinamente, né? E tem se observado também que todo o ingresso de jovens neném tem ocorrido no sexo masculino, né? O número de jovens neném do sexo feminino tem se mantido constante, mas todo esse movimento que tem havido,
que aumenta a taxa em determinados períodos, né, até 2014, tem sido de homens, né? Em 2015, foi um ano atípico, que foi o ano de crise econômica, aí as taxas tanto feminina quanto masculinas subiram, né? Esse gráfico busca avaliar se a taxa de jovem neném varia de acordo com o PIB, né? A taxa de jovem neném é a linha em azul e o PIB é a linha laranja, né? A gente observa que a taxa de jovem neném ela é muito inelástica, né? Ela oscila pouco, principalmente em momentos de crescimento econômico. Ela vai oscilar de uma forma mais consistente em momentos de recessão, que aí você tem um contingente significativo de jovens desocupados que estavam em outras situações de atividade, entrando para esse conjunto de jovens neném. Aí sim que essa taxa vai aumentar, que foi o que aconteceu no ano de 2015, em que você teve uma redução do PIB de 3,77% e uma taxa de jovem neném que aumentou 2,5 pontos percentuais. Quando teve entre 2008 um aumento de 5% do PIB, a taxa de jovem neném só caiu 1 ponto percentual. Então ela é muito mais sensível a momentos de recessão e de crise do que a momentos de crescimento econômico. Esse novo gráfico busca avaliar a relação entre o PIB per capita das regiões brasileiras e as taxas de jovens neném, né? Desmembrando essa taxa em taxa de jovens nativos e de jovens desocupados, né? A taxa de jovem neném é mais elevada nas regiões que têm menores PIB per capita. Então, a região Nordeste apresenta a taxa mais alta, 23,8%, seguida da região Norte, com 22,8%. Destacando que essas taxas apresentam um grande percentual de jovens inativos, né? Então, dos 23,8 pontos percentuais da taxa no Nordeste, eu tenho 18,5 pontos percentuais de jovens inativos, né? Somente 5,3 pontos de jovens desocupados. O mesmo ocorre no Norte, né? Uma situação semelhante. Então, o grau de inatividade nas regiões Norte e Nordeste, né, é muito elevado. A região Sul, por sua vez, apresenta a menor taxa de jovem neném, que é 14,9%. 11,1% de nativos e 3,8% de desocupados, né? Na região Sudeste, você tem uma situação que é ambígua. Você tem uma taxa de jovem intermediária, 18,7%. Você tem uma taxa de inatividade de 11,9%, mas você também tem uma taxa de desocupados elevada, que é 6,8%, né? Então, isso ocorre porque você tem uma concentração maior de jovens na região Sudeste que vão em busca de uma ocupação, vão em busca de um emprego. Então, por isso a taxa de desocupados na região Sudeste é maior do que nas outras regiões. Nas regiões Norte e Nordeste, os jovens têm pouca oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, então a taxa de inatividade nessas regiões é maior. Mas e o que leva o jovem a estar nessa condição, né? Quais seriam os fatores que explicariam também essa situação, né? Aqui nessa tabela estão somente algumas variáveis que podem explicar isso, né? E essas variáveis são a questão de renda, né? Então, a primeira informação refere-se aos quintos de rendimento domiciliar per capita, quer dizer, o nível de renda domiciliar dos jovens, né? O primeiro quinto são os jovens mais pobres, o segundo quinto, o terceiro quinto, você vai aumentando os quintos para os níveis maiores de renda, né? A referência aqui vai ser o jovem mais rico, que é o quinto quinto, né? Então, o jovem do primeiro quinto, que são os jovens mais pobres, ele vai ter 375%
mais chance de ser neném do que o jovem do domicílio mais rico. E assim sucessivamente. Então, o jovem do segundo quinto vai ter 244,9% mais chance do que o jovem mais rico, né? Então, à medida que o domicílio for mais pobre, a gente observa que o percentual desse jovem ser, a chance desse jovem ser neném é muito mais elevada, né? Um outro fator que pode levar à condição neném é a questão de ter filhos, particularmente filhos pequenos, até 5 anos, né? Ter filho nessa faixa etária aumenta em 213% a chance de um jovem ser neném. Um outro ponto é a condição na família, se ele é, né, um jovem de referência, se ele é cônjuge, se ele é filho, qual é a condição dele dentro da família, né? O jovem cônjuge vai ter 57,8% mais chance do que um jovem de referência, né, que seria o jovem que é o principal responsável do domicílio, de ser neném. Normalmente, quando a gente fala cônjuge, a gente está falando da mulher, né? Está associando também essa questão de ser cônjuge com a condição da taxa das mulheres também ser mais elevadas. E um outro fator importante que eu mostro na tese refere-se se a pessoa já trabalhou antes, né? Esse foi um resultado muito bom, porque assim, se o jovem alguma vez já teve alguma experiência profissional, a chance dele ser neném se reduz drasticamente, né? No caso, a gente encontrou menos de 95,8% de chance dele ser neném se ele já tiver tido alguma experiência profissional. As principais conclusões da tese, né, estão resumidas aqui nesse slide para vocês, né? As mulheres, elas predominam entre os jovens neném em decorrência das diferenças de gênero nas atribuições domésticas e familiares, né, que culturalmente, né, impõem às mulheres o trabalho reprodutivo, né? A presença do jovem neném é maior entre os jovens mais pobres no Brasil e tem se intensificado ao longo dos anos, né? E as taxas de jovens neném têm se elevado justamente nas regiões economicamente menos desenvolvidas, Norte e Nordeste, onde há uma maior presença de jovens na população. Quer dizer, esses jovens saem precocemente da escola, né, uma evasão elevada alta no Brasil, e ao mesmo tempo não encontram oportunidades no mercado de trabalho, né? Então, justamente esse descompasso, né, que tem feito com que as taxas nas regiões Norte e Nordeste tenham crescido substancialmente, né, a despeito das políticas públicas que foram adotadas nos últimos anos, no que se refere tanto ao sistema educacional quanto ao mercado de trabalho, né, que buscaram inserir de uma forma melhor esses jovens, mas o que se observou é que nas regiões Norte e Nordeste, os jovens ainda precisam de políticas públicas mais direcionadas para eles, mais oportunidades de mercado de trabalho que façam que eles consigam se inserir, caso não tenham, né, a sua necessidade econômica, mas também políticas que façam que eles se mantenham por mais tempo estudando. Isso é importante, que ele possa se educar, ele possa se formar para ter uma cidadania plena, né, e escolher o futuro que ele quiser. Obrigada.